Então, para você que veio, para você que está conosco, nos acompanhando já há algum tempo, no YouTube, no Spotify, hoje é o tema Verdades e Silêncios. E olha, eu vou contar de verdade para vocês, foi uma tranqueira para a gente conseguir gravar esse episódio. De verdade, a gente ficou sem agenda e a gente estava tendo uma DR ainda há pouco, Luiz Eduardo. Se a gente estava querendo falar de verdade, se a gente quer continuar o programa. Eu quero, mas não basta querer. Tem que desejar, querer, poder, realizar e também dever. A gente deve fazer esse programa para você? Eu penso que a gente deve, que a gente ajuda você e ajuda a gente também. É um momento para a gente parar, pensar, refletir, coisa que nem sabe dá para fazer ao longo do dia. Então, olha, o Michel acabou de dizer que ele faz até de madrugada, você ouviu esse finalzinho. A Henriette diz que está dentro, apesar de que às vezes está com a agenda conturbada. Ela gosta do domingo. A gente tentou a quinta-feira. A gente está vendo que a quinta-feira está difícil. A Duda disse que veio correndo, que ela não quer deixar, até porque eu fiz uma declaração de amor para ela também. Então, ela viu o quanto ela é importante, como cada um de vocês. E aí você chegou, meu filósofo e arquiteto de software preferido. Então, olha, verdades e silêncios, de verdade. Vale a pena continuar nesse programa, vale a pena a gente buscar outros dias, outros horários, para a gente fazer acontecer e não desistir de verdade daquilo que a gente acredita. Claro que vale. Acho que a gente acredita muito aqui, né? Nessa proposta. Mas é aquela coisa, né? A pessoa vai se complicando na vida, né? As coisas vão acontecendo e aí fica cada vez mais difícil alinhar todos os ponteiros, né? Mas aí, de repente, a gente tem que ter mais opções. A gente, sei lá, grava todas as opções que tiver e aí vai liberando aos poucos. Tá. A Inete falou ainda há pouco que, de repente, voltar a pensar no domingo seria uma questão. Temos aí a questão dos shows do Michel. Temos as questões também do horário. Para mim, a madrugada, se tiver que rolar, Jesuí indo. Eu estou dentro, eu não estou fora. E aí, qual seria então o caminho do mês, já que quinta-feira a gente está vendo, e foi difícil para Chuchu, para todo mundo. Qual seria então esse leque de opções para a gente sair daqui pensando, silenciar e refletir qual seria o melhor dia, para que a gente possa se encontrar e de verdade fazer o que a gente tem que fazer, que é pensar sobre isso e ajudar quem está em casa. Porque às vezes tem uma informação mega importante para ser revelada para alguém que a gente ama e a gente resolve não contar a verdade. E isso tem um custo energético absurdo. Para quem está sentindo que está acontecendo alguma coisa diferente e para quem está com a informação que pode mudar. Como, por exemplo, hoje eu escutei de um cliente que está desempregado há 3 semanas e não teve coragem de contar ainda para a esposa. Está saindo todo dia, como se fosse para o trabalho. A gente está falando de uma verdade mega blaster importante que não envolve só a vida dele, envolve uma pequena estrutura, né? Uma esposa e um bebê. Então, até que ponto silenciar uma informação desse calibre é valiosa? Até que ponto é mais valioso olhar de frente para o fenômeno e dizer, olha, está se passando isso, eu não tive coragem de te contar antes, eu estou com vergonha, eu estou com isso, eu estou com aquilo outro. Enfim, olhar de verdade qual é o buraco que está vazando dentro de nós. Qual seria, então, gente boa, o dia eleito para a gente continuar pensando cumprido e ajudar a gente e quem está do outro lado? A gente tem que decidir o dia agora, no meio do programa? A gente não está falando de verdades e silêncios? Isso não é algo que faz parte dessa assinatura energética de verdade? Não sei. A gente pode, assim... Mas tipo assim, mas isso, a agenda é uma verdade do mundo, não tem nada a ver com o nosso mundo interno. Tipo, se vai dar ou não vai dar... Tipo, Tá certo. a gente pode querer à vontade, né? Mas... Olha, tá me lembrando até o quadrinho da Mafalda lá do Quino. Eu não tenho problema nenhum, os outros é que fazem eu ter problema. A Mafalda diz essas tirinhas mágicas. A gente pode realmente conversar no nosso grupo, entre nós, mas de verdade, o que está angustiando na vida de vocês nesse momento que a gente possa servir como um espelho refletor para quem está nos ouvindo?
que mais me angustia agora, no momento, eu tenho notado uma coisa, eu conversei com um amigo meu que é coach. Eu falei assim, amigo, é impressão minha? Ou a gente está envelhecendo e trabalhando o dobro do que quando eu era mais nova? E aí ele falou isso, ele falou, é uma tendência, está acontecendo muito isso, porque a juventude está fugindo do trabalho, e aí quando um profissional bom começa a trabalhar, ele carrega um peso gigante de ter que trabalhar por 2, por 3. E eu sinto, assim, esse ano foi um ano que eu senti muito cansaço. Não cansaço só corporal, mental, do que eu tô levando num trabalho complicado, assim, de ter que lidar com pessoas, clientes, um mundo, guerra, eleição. E, assim, eu senti que esse ano foi o ano que, assim, as minhas costas pesaram mesmo como profissional. Eu nunca tinha sentido isso na vida. De verdade, está acontecendo isso mesmo. E de verdade, o que a gente está fazendo ou não está fazendo, né? Para que essa verdade fique mais fácil de se lidar. Às vezes a gente não faz o que precisa fazer, e isso é também uma verdade. E às vezes a gente faz até o que não devia fazer. Isso também é uma verdade. Mas até que ponto cada um de nós, dentro da gente, percebe isso e reconhece isso de verdade? A gente está falando de coisas que estão imbricadas dentro, fora e dentro, junto, e às vezes misturado, quando tinha que estar integrado. E você, Luiz, de verdade, o que se passa? Porque essa verdade que clama para a gente voltar para o nosso centro, ela é extremamente cara e valiosa. O que se passa aí com você, Michel, com você, Henrique? Para mim é malabares de filho, né? Filhos em todas as fases possíveis da vida, né? Dos pequenos aos maiores. E aí cada necessidade que aparece acaba puxando vocês, que a Duda falou, é muito verdade. Você se vê trabalhando incansavelmente e nunca acaba. Meu chefe me perguntou, eu descrevendo minhas agruras e de dificuldades para ele, assim, você tinha que estar diminuindo sua carga de trabalho a essa altura da vida, rapaz. Não tá pensando em quando é que você vai pensar em se aposentar, essas coisas assim, né? Daqui a quanto? 20, 30 anos? É muita faculdade de filho para pagar. E aí tem muito isso, né? Tipo, tem hora que você tem que começar a pensar que tipo de coisa, que tipo de incêndio você vai deixar pegar fogo. Né? Tipo assim, essa parte aqui, cara, se for dar problema, que dê. Porque não tem o que fazer, né? E às vezes rola uma dessas, de contar pra pessoa que, tipo assim, olha, você tem como resolver isso pra mim? Não. É uma coisa difícil, mas que com a idade eu acabei aprendendo a fazer. Assim, pô, preciso te resolver esse problema pra mim. Não. Não vou, não dá. Eu queria chegar lá igual você, porque eu não consigo. Cada vez mais me dão coisas e coisas, aí eu escuto o povo falar assim, porque você não diz não. Então eles vão te dando cada vez mais, e você vai fazendo e não vai parar. Tem isso também. E para você, Henriette, como é que impacta em você essa questão aí de dizer o que precisa ser dito, fazer o que precisa ser feito, assumir a coisa tal como ela é? Tá mutada. Desculpa, gente. É porque a minha fiel escudeira estava aqui e ela não fala, ela grita. É tão engraçado, né? Eu ver as filhas crescidas e tá todo mundo aqui na minha órbita ainda, né? E elas estão naquele drama da vida. Por que eu tenho talentos, mas por que eu não tenho sorte? A gente tem uma geração muito mais nova e muito mais ansiosa do que nós fomos.
A gente sabia que a gente teria um futuro, mas a gente dava conta meio que de equilibrar, e se não desse para equilibrar, pai e mãe davam um soco na nossa cara. Eu sei que a expressão é forte, mas é tipo assim: acorda, menina, vai para a vida, que a vida vai se apresentar. E aqui hoje, além dessa coisa que o Luiz falou, né, de equilibrar os pratos da maternidade ainda com filhas jovens, tem essa coisa de ter me reinventado depois de 2019, e eu ainda estou no processo de alfabetização, sabe, desse novo tempo, dessa profissional, da palestrante, não, mestre de cerimônia, não, celebra, não. Cara, e aí é o que a Duda está falando. Qual o meu maior problema hoje? É a minha dificuldade de falar o não, porque aqui os boletos vencem, e aí a gente, né, você tem coisas para serem pagas, então a maior angústia é equacionar, sabe, o pagamento dessas contas, dar assistência às filhas, mas não esquecer do meu protagonismo, porque agora é que eu estou vivendo do sonho que eu tive lá na juventude, de viver da minha arte, de falar para multidões. Estou vindo de 2 eventos incríveis, podendo palestrar sobre felicidade e propósito, o que a gente está fazendo aqui para ser feliz de verdade. Acho que a ansiedade não me domina, mas é algo que tem me feito pensar. E é isso. Eu estou me lembrando daquela conversa que a Duda teve com aquela médica, onde ela pôde falar tudo o que ela precisava falar. Colocou a verdade na mesa, não sei se tu lembra disso, Duda, e você se sentiu livre, leve e solta. Ou seja, estar alinhada com a verdade também tem um poder energético, estrutural gigante. Gigante. A gente sabe que tem temas que são difíceis, né? Como esse cliente de psicoterapia que eu falei. Mas a gente sabe que quando a gente enfrenta a vulnerabilidade do tamanho que ela seja, se era um dragão de 7 cabeças, ele vira de 1, ou o dragão vira um gato. Quando a gente, de fato, olha e faz aquilo que a gente tem que fazer, né? Uma vez eu tive a oportunidade de estar numa atividade afrodescendente e eu vi uma das entidades falar assim, numa roda de debate onde eu estava observando, inclusive como psicóloga mesmo, a estrutura psíquica, não só do médium, mas das pessoas que ouviam aquilo. E ele falou uma coisa muito interessante. Vocês precisam aprender a fazer aquilo que vocês têm que fazer. Vocês sabem o que vocês têm que fazer. Mas nem sempre vocês fazem o que vocês têm que fazer. Vá fazer o que você tem que fazer. Vá falar o que é preciso. E aí eu fui conhecer depois uma banda aqui de Portugal, não sei se Michel conhece, Expansive Soul, e para quem está nos assistindo, de verdade, Michel está caindo e voltando porque ele está com problema de internet, está na rua. Só para saber por que ele está e não está. E esse grupo, Expansive Soul, ele tem uma música, bota enquanto vocês puderem, Amar o que é Preciso. E ele fala exatamente o que essa entidade falou nessa roda. Eu tive a oportunidade de participar. Fala o que é preciso. Faz o que é preciso fazer. Toda letra fala disso. E é lindo. Então, Amar é o que é preciso, é o nome da música. Está no Spotify rodando. Essa, inclusive, foi uma das músicas que eu adoraria que fosse a abertura do programa Te Conheço. Porque não foi ela aquela que você ia colocar na abertura? Então, mas aí eu não tive autorização de uma das pessoas, mas eu continuo amando a música, continuo amando o grupo, né? Porque tem que ouvir, não, tá tudo certo, mas eu preciso dizer de verdade o que eu sinto. E o que eu sinto de verdade foi isso. A música, para mim, ela veste o sentimento do que a gente captou lá em tempos de pandemia. Mas aí, de verdade, Michel, para a gente terminar, porque a gente não vai esgotar as verdades hoje, a gente tem que gravar um outro programa, parte 2, Verdades em Silêncio. Fala para nós aí, de verdade, o que está se passando com você? Pô, gente, peço desculpa aí por estar caindo e voltando. Realmente estou com os problemas. Isso porque eu falei a verdade e
e a verdade, como diz o velho ditado, né? A verdade dói. Então, pronto, decidi não viver em silêncio. Eu estou aí vivendo isso, mas eu acho que realmente, acho que tem momentos que a verdade tem que ser falada, tem que ser dita. Doa quem doer. Acho que a verdade, quem ama de verdade, né, fala a verdade. Então, às vezes as pessoas não entendem, não percebem, de repente não é a hora, né? Como a gente diz, às vezes não é a hora, né? Mas a verdade ela tem que ser dita. Às vezes nós preferimos o silêncio. Para muitos o silêncio é a covardia, né? Para outros o silêncio é a necessidade, né? Para ter o equilíbrio. Mas eu acho que eu sou, como eu já disse, né? Eu sou de verdade. Eu prefiro ouvir umas boas verdades do que as pessoas me tratarem mais ou menos, falarem mais ou menos. E eu prefiro dessa forma. Legal. Mas vamos dizer que o silêncio também ajuda a organizar os pensamentos e os sentimentos. Boca fechada não entra mosca, é uma ação interessante, muitas vezes, mas também é muito importante, principalmente para os pais de adolescentes, que fiquem bem pertinho dos seus filhos, porque o mais importante é vocês saberem a verdade deles. Poder dar tempo de fazer qualquer coisa que seja útil e fértil para eles. Por exemplo, alguém que pode estar começando a se envolver com droga, é importante a gente saber a verdade antes da coisa degringolar mais ainda. E quanto mais tiver um vínculo de fiscalização e não de acolhimento, de empatia, de aproximação, vai ser mais difícil que o outro conte a verdade. Então, assim, a verdade ela tem um compromisso com a existência, com a congruência, com a aproximação, com um amor gigante. Então, entre aspas, por pior que ela seja, ela é sempre muito bem-vinda, porque uma verdade é simplesmente exercitada, é genuína. Agora, um monte de mentira, um monte de fake, um monte de história da carochinha não leva a lugar nenhum mesmo. Bom, a gente se vê no próximo episódio para falar de Verdades e Mentiras, parte 2, pensando agora de forma bem alargada em todas as situações que você de casa possa estar passando, inclusive. Escreve para a gente poder ver como é que a gente pode ajudar juntos. Beijinho e até a próxima.